Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10. Daniel 10, nós vamos ler a partir do versículo 1. Farei a leitura com você, depois nós vamos pontuar algumas questões. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ajuda e me dá graça para ser objetivo, simples, para que a palavra chegue ao coração do meu irmão, da minha irmã, da forma como o Senhor deseja que assim aconteça, e essa palavra frutifique em nome de Jesus. Concorda dizendo amém. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira, falava de uma grande guerra. Numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. Não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra. Perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isto, pus-me de pé, tremendo. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me rosto em terra sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios. Eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor. Quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conservar contigo, meu Senhor? Deixa eu ler direito aqui. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos às portas
de mais um período longo de jejum e de oração que a nossa igreja na cidade, a Igreja do Evangelho Quadrangular, iniciará. Ano passado nós fizemos o jejum de Daniel, o jejum da vitória, na verdade, baseado num momento da vida do Daniel. Depois nós fizemos os 120 dias. E depois dos 120 dias nós fizemos os 40 dias, quer dizer, são 160, 181 dias, metade do ano, pelo menos. A igreja, ou boa parte da igreja, aqueles que aderem a fazer o movimento, participar junto, orando, jejuando, lendo, estudando um texto todos os dias, aprendendo algo novo em conjunto com todos os demais, não apenas daqui desse endereço, mas da cidade toda. E nesta feita a cidade toda estará, mas o estado todo também estará participando disso aí, e o país todo. Então nós vamos iniciar a partir de domingo que vem, dia 4 de abril, 21 dias de jejum. 21 dias de jejum nacional, onde nós teremos gente de todos os estados participando, gente de todos os estados orando junto, gente de todos os estados envolvida num grande mover. Em uma certa ocasião Jesus disse: existe casta de demônios que não sai se não for através de jejum e de oração. Nós costumamos conversar aqui, não estamos falando de novidade nenhuma. Nós costumamos incentivar a leitura da Bíblia, nós costumamos incentivar a prática da oração, nós costumamos incentivar o jejum. É uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja que estuda a Bíblia. Aliás, por falar em estudar a Bíblia, domingo que vem nós estaremos retornando com a escola bíblica. Então acaba o culto da manhã, nós já vamos para a escola bíblica. Você já está desde já convidado a participar conosco, tá? É das 9h15 aproximadamente até as 10h15. Esse é o tempo previsto para nós conversarmos a partir de domingo que vem. Depois de 2 anos retornarmos com a escola bíblica também, já vai se programando. O fato é, todos nós, não tem um aqui que não precisa de uma resposta. Todos nós, sejam as respostas mais simples, sejam as respostas mais complicadas, mais difíceis de serem resolvidas. Existem questões na nossa família que precisam ser resolvidas. Existem questões na vida profissional que precisam ser resolvidas. Existem questões na vida financeira que precisam ser resolvidas. Existem questões na vida espiritual que precisam ser resolvidas. Em todas as áreas da nossa vida, se nós formos parar e olhar e pedir a ajuda de Deus, que se nós formos fazer aos nossos olhos, a Bíblia diz: o coração do homem ele é enganoso. Então certamente corre o risco de nós olharmos para nós mesmos e dissermos assim: bom, eu não tenho nada que está fora da palavra, eu estou vivendo bem, a minha vida está bem arrumada, está bem ajustada, eu não preciso de nada. E a Bíblia ensina, adverte, aliás, dizendo: o coração do homem é enganoso. Então nós devemos de nos submeter, de nos sujeitar à ajuda de Deus, através do Espírito Santo, para que Ele nos mostre o que é que podemos rever, como é que podemos nos ajustar, nos alinhar, para que possamos viver a vida abundante que Ele promete na palavra dEle. Então, o jejum da vitória, dos 21 dias que nós faremos a partir de domingo, eu quero te incentivar a participar desse jejum. É baseado na história de um rapaz, Daniel, que havia sido levado junto para a Babilônia. E Daniel ele estava ali servindo na Babilônia, mas ele não servia ao Deus dos babilônios. Ele tinha a vida dele bem resolvida com o Deus criador do céu e da terra. E ele tem vivido, tanto ele quanto o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego, outros que foram levados junto com ele em um dado momento, todos eles, os israelitas que haviam sido levados presos
Eles estavam passando dificuldades, eles estavam fora de casa, eles estavam longe da família, eles estavam longe dos costumes deles, eles estavam sofrendo algum tipo de pressão para que eles se sujeitassem a um sistema. O sistema já era estabelecido naquele lugar. E eles são convidados a se dobrarem ao sistema. Daniel, ele decide não se dobrar. Ele escolhe não se dobrar. O Daniel simplesmente ele se posiciona em Deus para se manter firme, para se manter forte, aguentar a pressão, aguentar a dificuldade, aguentar o problema. E em um dado momento Deus conversa, e é aí que nós fizemos a leitura. Em um dado momento Deus conversa com o Daniel através de visões, né? Ele dá uma visão ao Daniel, só que a visão dada ao Daniel, ela acaba trazendo nele, na vida dele, uma certa preocupação. O texto diz que ele passou 3 semanas chorando. Quer dizer, na ocasião, passei 3 semanas chorando, diz o verso 2. Imagine você, alguém tem uma revelação de algo que está por acontecer, e essa pessoa, ela se sente, ela fica tão tocada por aquilo que ela tem de revelação, que ela não consegue se controlar. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de um grande líder, e esse grande líder, ele é abalado. Esse grande líder, ele é afetado de um jeito que ele tem o emocional dele afetado. Ele se vê abatido a ponto de chorar. Ele se vê triste de uma maneira tal que ele não consegue se controlar. São 3 semanas chorando. Sabe, graças a Deus, eu acho que eu posso dizer assim, que nós não costumamos, né? Eu pelo menos não tenho esse costume, eu não posso dizer a seu respeito, eu imagino que também não. Costumamos ver como vai ser o amanhã, porque talvez alguém não tivesse a estrutura para suportar ver o amanhã. Talvez alguém não tivesse a estrutura. Aqui está falando do Daniel, e o Daniel ele chora porque Deus está trabalhando, lidando com ele, manifestando na vida dele uma visão, e essa visão está incomodando ele. Só que é importante a gente pensar pela seguinte ótica, né? Da seguinte forma: Deus está dando para o Daniel uma visão do que vai acontecer, mas Deus ele está dando, ao mesmo tempo que ele dá a visão, ele dá a certeza da vitória. Ele não deixa Daniel desamparado. E é isso que eu acredito que é assim pelo menos que deve de acontecer na nossa vida, de uma maneira geral. Nós termos de Deus a revelação, olha, a revelação está sendo dada. Nos próximos dias serão 180 dias em jejum e oração. 21 dias, depois 120 dias, depois 40 dias em jejum e oração. Mas por que a igreja faz jejum e oração? Por que a igreja se consagra? A igreja se consagra por causa da família. Quantas e quantas dificuldades dentro de uma casa que são vencidas através do jejum e da oração. Quantas e quantas situações de enfermidade, pessoa enferma, que ela é vencedora sobre a enfermidade a partir do jejum e da oração. Quantas pessoas assim com dificuldades profissionais e financeiras das mais variadas ordens, que vencem as dificuldades através de um jejum e de uma oração. Então, quando Deus ele nos alerta, ele nos chama a atenção para algo dessa ordem, dessa grandeza, ele não está procurando colocar em nós medo. Ele não está procurando colocar em nosso coração a dúvida, até mesmo o receio. Não, ele está procurando dizer para nós assim: eu tenho coisas grandes para entregar para você. E o seu posicionamento espiritualmente falando fará toda a diferença. O texto que nós lemos mostra isso.
Deus estaria dando para o Daniel toda a revelação, todo o entendimento, mas o Daniel, antes mesmo de tudo isso acontecer, ele se posiciona, está no verso de número 3, ó, não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, fragrância alguma também não usei. Por isso nós baseamos esses 21 dias e os demais, eu vou ficar me ater aos 21 dias, por isso nós procuramos propor isso daí para a igreja. Tirar algo de alimento sólido. Carne eu não comi, está projetado o verso 3, olha lá, pronto, ó. Carne não comi, vinho também, não provei vinho. Era da cultura, do costume deles, comer muita carne, beber muito vinho, mas nem vinho e nem carne. E um costume que ele deixou de fazer é usar as fragrâncias, se perfumar. Também não vou me perfumar. 21 dias sem se perfumar, 21 dias sem comer carne, 21 dias sem beber vinho. Essa foi a conversa de Daniel com Deus. Esse foi o propósito que Daniel estabeleceu no coração dele. E aí, meu irmão, minha irmã, eu já quero ir incentivando, eu estou conversando com você e incentivando e preparando você para um período onde nós estaremos abrindo mão de algumas coisas que para nós são importantes, são muito boas, mas que nós vamos deixar de lado. Nós vamos deixar de lado, porque Deus tem algo maior e melhor para nos entregar. Aí o Daniel ele se consagra, ele conversa com Deus, ele negocia com Deus, e ele passa ali as 3 semanas buscando em Deus a resposta. As 3 semanas ele passa se protegendo em Deus. Pastor, mas eu gostaria de fazer um jejum, eu nunca fiz um jejum. Do que eu faço jejum? Como é que o senhor acha que eu deva me comportar em relação ao jejum? Bom, é importante a gente pensar algumas coisas importantes dentro do contexto do jejum. Por exemplo, água. Não se tira água. Não se tira água. A água é vital, é necessário, é importante para o organismo. Então é importante nós estarmos com a água em dia. Essa semana, sexta-feira, fui com a minha mãe no médico, e o médico puxou a orelha dela. Numa outra ocasião que eu fui com ela, ela perguntou: o que o senhor vai dar de remédio? Ela falou: o remédio da senhora é água, só água, toma bastante água que tá bom. Agora, já nesta semana que nós fomos, no fechamento da conversa, o médico falou: está faltando água. Por conta de faltar água, algumas outras questões acabam desencadeando no corpo. Então vamos ter que trabalhar algumas questões por falta de água. Se a água tivesse, se tivesse tomando mais água, talvez menos questões teriam que ser resolvidas. Então, se aconselha tirar água? Não se aconselha tirar água. Não pode faltar água, tem que tomar água e tomar bastante água, e água à vontade. A alimentação, existe pessoa que trabalha no pesado, existe pessoa que trabalha em lugar perigoso, tem que tomar esse cuidado. Às vezes a pessoa tira algo da alimentação que vai minar a força da pessoa, pode acabar sendo perigoso. Então, fazer um jejum, estou falando uma semana antes, para o irmão, para a irmã já ir se organizando. Opa, pera lá, deixa eu pensar o que eu vou fazer, o que eu vou tirar, qual é a bebida que eu vou tirar. Um tira café, outro tira leite, outro tira refrigerante, outro tira suco, outro tira o chá. Qual é a bebida que você vai tirar? Eu não vou tirar, meu irmão. Se você quiser participar e se envolver, faça um esforço. Não é pelo Marcos e nem pela igreja, é por você, é pela sua família. Faz esse esforço pela sua casa e assim por diante. O que eu vou tirar, pastor? Eu vou entrar nesse jejum. Eu nunca fiz jejum, mas eu vou entrar nesse jejum e eu vou entrar para receber a minha vitória, para tomar posse da minha bênção. O que você vai tirar de alimento? Qual é o seu alimento que você vai tirar? Nos 120 dias do ano passado eu tirei o jantar. Eu não jantava.
comia alguma bobeirazinha, alguma bolacha, algum salgadinho, coisa simples, nada de jantar, nada de jantar. Eu costumo jantar bastante. À noite eu janto, quando janto, como bem. Mas 120 dias sem jantar. Para esse mês aqui, ainda não defini como é que eu vou me organizar. O que você vai deixar de fazer? O Daniel deixou de passar perfume. Não, pastor, perfume eu já nem passo mesmo. Não, mas então vê outra coisa. Pensa aí alguma outra coisa para você tirar. Eu não vou tirar nada, eu vou acrescentar. Eu não costumo ler a Bíblia, então eu vou acrescentar a leitura da Bíblia todo dia eu vou fazer a leitura da Bíblia. Eu não costumo caminhar, eu vou aproveitar e dar uma caminhada, não caminhar, eu vou fazer com o intuito de jejum, mas fazer uma caminhada dentro de um determinado período, limite no bairro, caminhar, vou me esforçar, vou fazer um exercício. Não costumo fazer exercício, nem gosto de exercício, mas eu vou inserir um exercício no meu jejum. São 3 questões: alimento, a bebida e um costume. E eu quero te incentivar, meu irmão, te incentivar, porque Deus, Ele tem algo para fazer na nossa vida, mas Ele vai fazendo mediante que nós vamos respondendo a palavra que vem do altar. Eu aqui, eu sou o eco da voz do pastor Mário de Oliveira. O pastor Mário de Oliveira falou com todos os presidentes do estado. O pastor Toninho ouviu a voz do pastor Mário de Oliveira, conversou com todos os superintendentes. Os superintendentes conversaram com os pastores. Eu ouvi essa conversa há poucos dias numa reunião virtual e na quinta-feira numa reunião presencial, onde foi reforçado o assunto. Eu estou replicando sobre a sua vida a voz do nosso pastor nacional, a voz do pastor Mário de Oliveira. E quando nós entendemos essa dinâmica de fé, de ouvirmos a voz do líder que está sendo liberado sobre a nossa vida, sempre que uma voz, sempre que há alguém liderando determinada questão, e essa pessoa ela libera uma palavra, a gente agarra, acata e pratica, a bênção ela é liberada sobre nós. Então estamos doutrinando o povo? Sim, doutrinando o povo no sentido de andar na bênção. Alguma coisa muito boa está por ser liberado sobre a nossa vida nesses dias. E nós todos, quando eu digo nós todos, não é nós aqui, é nós todos no Brasil, estamos nos organizando para isso. Aí eu pergunto para você, você vai ficar fora dessa? Você vai deixar de participar? Você não vai se envolver? Você, pastor, eu não preciso disso. Bom, ninguém é obrigado, mas nós olhamos o exemplo do Daniel. Daniel, ele faz o jejum dele, ele conversa com Deus, ele busca em Deus, e em Deus ele vai encontrar respostas. Tem um exemplo do jejum que Moisés e Elias e o próprio Jesus fizeram. Foram 40 dias em jejum e em oração, e Deus simplesmente moveu na vida deles. Da rocha saiu água na vida do Moisés, fogo caiu do céu na vida do Elias, a ressurreição dos mortos operada através do ministério de Jesus. Uma pessoa que se compromete com Deus em jejum e oração, ela passa a ver sinais, prodígios e maravilhas acontecerem na vida dela e a partir da vida dela. Então, tem aqui, depois eu vou mandar para você o esboço da conversa que eu estou propondo para você pensar. Moisés, Elias e Jesus jejuaram. Viveram milagres? Sim ou não? Viveram maravilhas? Sim ou não? Viveram prodígios? Sim ou não? Aí eu faço mais uma pergunta. Você quer viver sinais, prodígios e maravilhas? Eu não estou falando de viver no natural, nós já falamos sobre isso. Nós temos vindo numa conversa já há algum tempo. Nós não estamos falando do natural. Inclusive eu usei o texto para nós pensarmos do natural e do sobrenatural. Cortar madeira, natural. Fazer machado flutuar, sobrenatural. Tem gente que vive no natural. A pessoa vive no modo natural. E no modo natural, irmão, se a pessoa for disciplinada, ela vai viver e vai viver bem. Vai viver bem. É a pessoa ser disciplinada, ela trabalhar direitinho, ela se esforçar, estudar, se qualificar para cada vez mais melhorar sua condição financeira.
Ela, dentro de casa, ela ser equilibrada ali no casamento, com o filho, com a filha, com o marido ou com a esposa. No modo natural, uma pessoa disciplinada, ela vive bem. Você pode saber que a pessoa vive bem no modo natural. Agora, existe o modo sobrenatural. No modo sobrenatural, a pessoa não vive bem. No modo sobrenatural, a pessoa vive de maneira sobrenatural. Ela recebe respostas que não teria como chegar até ela. Só chegam ou só chegaram porque Deus agiu, porque Deus operou, porque Deus moveu. Então, primeiro ponto, falamos sobre o Daniel. Ele colocar a vida dele à disposição de Deus, para que ele pudesse entender o que Deus estava por fazer na vida dele e através da vida dele. Segundo ponto, falei dos três aqui, né? Pontuei Moisés, pontuei o Elias, pontuei Jesus, vivendo no sobrenatural, vivendo de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. Terceiro ponto, e eu vou encaminhar o final dessa nossa conversa na manhã de hoje, através do terceiro ponto, pondo mais uma pergunta: mas por que eu vou jejuar? Por que eu vou consagrar minha vida a Deus? Por que eu vou fazer esse negócio de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, esse negócio de... Por quê? Por quê? É por uma coisa simples e básica, que todos nós sabemos, mas às vezes nós não lembramos, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele se manifesta através da nossa vida. Só por isso, não é por outra coisa. É porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E por onde quer que nós passemos, o que quer que nós façamos, Deus se movimenta através da nossa vida. Fala para quem está pertinho de você: você é templo do Espírito Santo de Deus. Fala assim, vida em consagração, apenas e tão somente porque Deus mora dentro de você. Só isso, irmão, só isso, mais nada. Deus mora dentro de cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo. Se isso for pouco, irmão, então eu não sei de verdade o que é que tem que acontecer para que a gente possa acordar, despertar para a nossa vida espiritual. Se isso aí já é pouco, não é pouco, Deus mora em mim. Não, irmão, o Deus, Criador do céu, da terra, das coisas visíveis, das coisas invisíveis, o Deus que sabe de tudo, que pode tudo, o Deus que está em todos os lugares, Ele mora dentro de você. Agora, lá em João capítulo 13, vai falar sobre o lavar os pés, e Jesus vai ensinar a respeito do lavar os pés. Por que lavar pé, pastor? Porque templo tem que estar sempre limpo. Só por isso. E às vezes, no decorrer da nossa caminhada de fé, as poeirinhas do dia a dia, se é que você está me entendendo, elas vão acabando entrando em nossa vida. Elas vão acabando empoeirando o templo do Espírito Santo. Teríamos outros textos para nós falarmos. Por exemplo, quando Isaac, ele está diante dos poços, e os filisteus, por inveja, jogam entulho, não é poeira, é entulho nos poços que Isaac faria uso. Quanta coisa boa aconteceria na vida de Isaac através daqueles poços, mas os filisteus, por inveja, entulhavam os poços. O Isaac, ele podia desanimar, desistir, abandonar tudo, abandonar todos e seguir a vida dele, nem se preocupando com nada. Mas a Bíblia diz que o Isaac, ele decide cavar poços. Ele decide. Cava num lugar, os filisteus contendem, cava no outro lugar, os filisteus contendem novamente, cava no outro lugar, os filisteus ainda contendem, até que os filisteus, eles entendem: não dá para competir com esse daí. Essa daí é um cavador de poços. Pode entulhar quanto for,
pode empoeirar quanto for a vida dele ou a vida dela, ele está sempre disposto a manter o templo limpo. E é assim que Deus trabalha. É a vida de um crente, é a vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que é de Deus. É a vida de uma pessoa que entregou para Jesus a vida dela e simplesmente entendeu assim, eu quero ser tocado por Deus, eu quero ser abençoado por Deus, eu quero ter vida com Deus, eu quero ter compromisso com Deus, eu quero ser cheio de Deus. E por isso eu faço o esforço que for preciso para que o meu corpo, que é templo, ele se mantenha limpo, para que o Espírito que é santo, que habita em mim, possa fluir, possa trabalhar, possa operar com naturalidade, manifestando o sobrenatural. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. O texto diz que Daniel ouviu assim. Daniel, é o seguinte, desde o primeiro, deixa só eu achar aqui para ler certinho com você. Desde o primeiro dia que você orou, a sua oração, verso 12, não tenha medo, Daniel, porque às vezes a gente tem medo. Você já teve medo de alguma coisa? Em algum momento da vida você já teve medo? Eu já tive medo. Tem hora que você fica temeroso. O Daniel, ele teve medo, mas a voz de Deus ecoou no coração dele dizendo, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas. Que palavra especial o Daniel ouviu. Desde o primeiro dia. O primeiro dia para nós será dia 4, amém? Sim ou não? Mas o primeiro dia já está começando hoje no seu coração. Você que já está ouvindo essa conversa, o seu coração já está se alegrando. E era tudo que eu estava precisando. Era disso que eu estava precisando. Eu não vi a hora de começar esse propósito na minha vida. Eu não vi a hora de começar uma nova história. Você que veio para cá nessa manhã pensando assim, eu quero começar uma nova história. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero que algo novo aconteça. Eu preciso de algo novo. E Deus, Ele está dando para todos nós. E nos outros 2 cultos, a conversa, a palavra será a mesma. E Deus está dando para todos nós, nesses dias, oportunidade de nos movermos em direção ao novo de Deus para a nossa vida. Desde o primeiro dia, Daniel, as suas orações, as suas palavras, elas foram ouvidas. O final, e eu encerro aqui, o final diz assim, eu vim em resposta a elas. Eu vim em resposta. Pergunte para quem está perto de você, está pronto para receber as respostas? Se coloque em pé, irmão, por favor. Quarta-feira nós falamos dos anjos que foram visitar a casa do Ló, e na casa do Ló eles ajudaram manifestando a salvação. Eles não salvaram, quem salvou foi Deus. Os anjos, nós lemos tudo isso quarta-feira. Mas quarta eu não vim, quarta-feira eu não ouvi, quarta-feira, então vai lá, PR Marcão Bombo no YouTube, o culto da vitória da quarta-feira, assiste. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like e compartilhe para outras pessoas serem abençoadas. Quarta-feira nós falamos disso. Os anjos que vieram até a casa do Ló. Hoje nós estamos falando dos anjos que vieram para manifestar na vida de Daniel a vitória. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar o reino, aqueles que hão de ser salvos, eu e você. Então nós temos que aprender a andar na direção dada por Deus para a nossa vida. Eu vim
em resposta às suas palavras. Uma igreja que ora é uma igreja que tem resposta. Um crente que ora é um crente que tem resposta. Um crente que busca é um crente que tem resposta. Aí, meu irmão, minha irmã, a pessoa não precisa ficar brava com o pastor, chateado com o pastor, com pastora, com igreja. A pessoa não precisa com nada. A pessoa simplesmente ela aprende e ela pratica. Bom, eu vou orar e Deus vai manifestar a resposta na minha vida. Se prepara, irmão. Se prepara, porque tem coisa boa chegando em direção a você. Desde o primeiro dia. Desde quando? O primeiro dia. Ô André, vem aqui você, os músicos, nós vamos encerrar cantando uma canção. Antes eu vou orar com você. E eu quero te incentivar agora. Eu acho que eu não vou pedir demais. Quem vai entrar no jejum? Quem vai fazer o jejum? Deixa eu ver. Levante a sua mão. Que bom. A grande maioria vai estar junto nesse jejum. Então, leve seu pensamento a Deus. Começa domingo que vem. Então, você tem uma semana para se organizar. Você tem uma semana para colocar no papel o que você quer que aconteça. Uma semana para ver o que você vai deixar de beber, de comer, de fazer, ou o que você vai inserir na prática do dia a dia. Agora é a hora, irmão. Agora é a hora, irmã, da gente se posicionar em Deus. Porque Deus vai fazer. Está aqui, ó. Ele fez na vida do Daniel. Mas o Daniel era mais bonito que eu, que você? Ele não era mais bonito. Nós somos mais bonitos que ele, irmão. O negócio é que tanto Daniel quanto nós, ele orou. E Deus, na fidelidade dele, ele respondeu à oração do Daniel. O desafio para todos nós é o quê? É orar, é jejuar, é estarmos juntos participando todos esses dias. E vai ter palavra todo dia sendo encaminhada para você, viu? Como foi das outras ocasiões. Vamos orar? Leve seu pensamento a Deus. Agora você coloca diante de Deus o que você quer que seja manifesto na sua vida. A música, vejo que a vitória, eu falei já, né? Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Tem tanta coisa na minha vida que precisa ser resolvida, tem tanta coisa na minha vida que precisa acontecer, que eu nem sei o que fazer, nem sei como fazer. Bom, você já começou fazendo a coisa certa, que é vir para o templo ouvir a voz de Deus. Deus está me usando para dizer para você assim: eu tenho algo grandioso para fazer na sua vida. Eu somente preciso que você se posicione para que essa bênção ela seja manifesta na sua vida e ela seja uma bênção. A bênção não se torne em uma maldição. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por esse povo que está nesta manhã consagrando ao Senhor, ó Deus, os próximos 21 dias a partir de domingo, consagrando ao Senhor, ó Deus, a vida de todos eles, consagrando ao Senhor os pedidos que eles colocam diante de Ti. Meu Pai, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que eles querem respostas nas mais variadas áreas, e o Senhor tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, nós vamos começar, ó Pai, esse jejum no domingo, mas eu tenho certeza, já no decorrer da semana, respostas começarão a aparecer. Eu tenho certeza, já no decorrer da semana, pessoas estarão me escrevendo, dizendo: pastor, eu orei no domingo e Deus já fez, e nem começou o jejum ainda. Em nome de Jesus, meu Pai, que o que está retido, o que está travado, o que está bloqueado, porque a Tua palavra ela ensina que desde o primeiro dia a resposta já havia sido liberada, mas havia um bloqueio, uma barreira espiritual que havia sido travada, uma luta travada, mas o Senhor entregou a resposta, porque o Senhor é fiel. O que está travado na vida do meu irmão, o que está travado na vida da minha irmã,
Em nome de Jesus eu libero nessa manhã essa palavra, Deus. Está sendo a partir desse momento, desse posicionamento desse irmão, dessa irmã, está sendo liberado para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo nome. Diga amém. Diga assim: Senhor Deus, eu creio que grandes coisas o Senhor fará na minha vida, e por isso, desde já, eu estou me alegrando. Bata a palma para o Senhor.